Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar-se um instante. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, nós celebramos hoje já o 12º domingo depois de Pentecostes e vamos acompanhando nosso Senhor naquela seleção de episódios mais tocantes da sua vida, acompanhando as suas parábolas, seus ensinamentos, nos encaminhando para o fim do ano litúrgico. Na epístola de hoje salta a imagem e a importância do grande legislador Moisés. Moisés, sem dúvida, foi um instrumento fiel de Deus, e para dar crédito à autoridade divina que ele possuía no seu ministério, Deus nunca o deixou ser um sinal visível. Desde quando tirou o povo do Egito, durante toda a sua vida, Deus o exaltou com sinais extraordinários. Por exemplo, sempre que Moisés entrava no tabernáculo para conversar, conforme a expressão da Sagrada Escritura, face a face com Deus e receber dele os mandamentos da lei, ele emergia, ele sempre saía, reaparecia com um rosto transfigurado, resplandecente de uma luz maravilhosa, de modo que, depois de ter transmitido a mensagem divina, o seu rosto era necessário que fosse coberto, porque causava até certo incômodo à vista humana, ofuscava a vista do povo. Mas com base nesse milagre, nós percebemos a grande importância de Moisés, do grande legislador. Mas Moisés, representa a primeira aliança que São Paulo diz na epístola, de algum modo, que é inferior à segunda aliança. Porque diz ele, a primeira aliança é constituída por uma lei escrita em pedra. Essa lei escrita em pedra, esses mandamentos, que em si são bons, necessários, é a receita que nós precisamos seguir para alcançar a salvação. No entanto, se alguém se apega à sua lei, morre. Porque a letra mata, mas o que dá vida é a interpretação da lei. O que a lei quer dizer, o motivo, por que a lei é escrita e é escrita desse modo. Moisés, então, representa a antiga aliança. Na missa de hoje, ele aparece de modo especial na epístola, como também no ofertório, intercedendo pelo povo. São Paulo, na epístola da missa, mostra como a nova aliança, o Novo Testamento, nosso Senhor, é muito mais superior a Moisés. Essa luz visível que aparecia visivelmente aos israelitas, não aparece normalmente com nosso Senhor, porque aquilo que aparecia com Moisés era apenas uma figura, era exatamente para chamar a atenção. E nosso Senhor aparece uma única vez, e essa foi suficiente para São Pedro, o grande apóstolo, querer ficar ali para sempre, diante daquela visão. Deus é a própria luz, e a luz se encarnou no seio da Virgem Maria e habitou entre nós. Por isso que a nova aliança é mais excelente, não está mais escrita em pedras, mas na própria carne humana. Jesus é o Verbo divino, é o Verbo de Deus que se encarnou, é a própria lei, é o legislador e a lei, escritos na carne humana, escritos para a nossa salvação. Já o Evangelho, que nós acabamos de ouvir, ele basicamente contém duas partes. A primeira é uma conversa, o finalzinho de uma conversa que Nosso Senhor está tendo com os discípulos quando voltavam da missão que Jesus lhes confiara. E Nosso Senhor, então, os felicita pelo bom êxito da missão, pelas maravilhas que foram realizadas, e faz comparações em relação aos profetas.
Já na segunda parte do Evangelho, em resposta à pergunta desse fariseu, como acompanhamos, nosso Senhor nos recomenda a observância do duplo preceito do amor a Deus e do amor ao próximo. E assim nos conta a parábola do bom samaritano, tão cheia de ensinamentos e que nós também já meditamos tantas vezes. Hoje gostaria de destacar para os senhores da liturgia da missa outro ponto. Tirar da Sagrada Liturgia de hoje 3 imagens que podem nos dizer muita coisa. A primeira imagem é essa que nós encontramos no Evangelho, esta parábola que Nosso Senhor nos conta do bom samaritano. É Cristo nos ensinando a amar o próximo. Mas a Igreja usa essa parábola exatamente para nos mostrar a ação de Cristo na missa. A missa é esse caminho. Não é à toa que o final da missa chama-se Missio, envio. O homem que caiu sob os golpes dos salteadores é como se fosse a nossa alma. É a alma humana, é a natureza humana, é a própria humanidade ferida pelo pecado, privada dos bens sobrenaturais, enfraquecida nos bens naturais, que jaz miseravelmente. É a alma que necessita de alguém que lhe faça o bem. Então aparece o bom samaritano, que é o próprio Jesus Cristo, revestido do manto da humildade, acolhe o pobre ferido, cuida dele. E esta é exatamente a obra da nossa redenção, toda a história da redenção humana. É também na missa que acontece por imagens, por sinais, essa mesma coisa. A humanidade é o bom samaritano. Desde o batismo, o homem, a humanidade, o bom samaritano, se apresenta em cada missa e é acolhido por nosso Senhor. Nossa natureza é sempre inclinada para o mal, busca sempre a própria satisfação. Sempre tem, portanto, as feridas que adquire por causa das suas fraquezas. E assim, a nossa natureza jaz indefesa, incapaz, sozinha, correndo o perigo gravíssimo de perder os bens eternos. Está à beira do caminho, jogada no chão, agonizando. Porém, nosso Senhor, o bom samaritano, a própria divina Eucaristia, vem ao nosso encontro, derrama o óleo e o vinho sobre nossas feridas. O óleo é a doçura e o vinho é a força da doutrina cristã. Ele cura nossas feridas, cuida de nós. Por isso nós devemos sempre guardar a devida certeza de que na missa as nossas feridas são todas curadas. E se de fato não as são, é porque nós desejamos ficar à beira do caminho. O bom samaritano vem ao nosso encontro, mas por um apego ao pecado, não me aproximo da confissão, portanto não me aproximo da Sagrada Comunhão. Ou pior, sem antes me dirigir ao bom juiz na confissão, me atrevo a buscar um amigo na comunhão, quando vou encontrar somente um justo juiz, que exatamente por isso fará justiça. A parábola do bom samaritano, portanto, é uma bela imagem da própria eficácia da Santa Missa. A Eucaristia é aquilo que cura as nossas feridas, a ferida da nossa alma. A segunda imagem, nós encontramos ela no Evangelho, de uma forma negativa, o pobrezinho que caiu na mão dos ladrões, e na Epístola, de uma forma positiva, pois tanto o Evangelho quanto a Epístola descrevem exatamente a ação da Santa Missa em nossas almas. A Epístola compara o Antigo Testamento com o Novo. No Antigo, reina a letra, e muitas vezes nós já vimos como Nosso Senhor corrige os fariseus exatamente porque buscam a lei por causa da letra e não por causa do espírito da lei. São Paulo nos diz: o rosto de Moisés, depois de ter conversado com Deus, era tão brilhante que os filhos de Israel não suportavam olhar, porque a sua vista ficava ofuscada, e Moisés era obrigado a cobrir o próprio rosto. Já no Novo Testamento,
que é muito mais perfeito que o antigo, deve ser dirigido o nosso olhar para o rosto do próprio Jesus, que apesar de praticamente durante toda a sua vida não ter nenhuma luz visível, não brilhar como o sol, como fazia Moisés, é reconhecido como o próprio sol. Tantas pessoas que foram atrás do nosso Senhor buscando a cura, não era só porque viam nele um milagreiro, pelo contrário, mas porque a palavra de nosso Senhor os iluminava, a voz de nosso Senhor os encantava, a vida de Jesus, os seus exemplos, faziam que eles fossem continuamente convidados para o bem. E finalmente, quando Jesus, de fato, por um momento, deixa transparecer a sua divindade e aparece brilhando como o sol para 3 dos seus melhores amigos, aí nós vemos ou temos uma pálida ideia do que de fato é Jesus. Ele não é uma luz ou não é um astro que reflete a luz de Deus. Nosso Senhor é o próprio Deus. E assim também, esse rosto brilhante de Jesus, nós o encontramos em cada missa, nos textos sagrados da liturgia, na epístola, no evangelho, no sermão, nas antífonas, nos hinos, mas sobretudo na Sagrada Comunhão. Essa transfiguração é um efeito da Divina Eucaristia que quer nos iluminar. Enquanto vivemos nessa terra, caríssimos irmãos, é necessário que nós busquemos sempre a transformação diante dessa luz divina. Precisamos medir a nossa vida, as nossas ações, as nossas palavras, colocar como exemplo para nossos objetivos, colocar como exemplo para as nossas aspirações, sempre a vida de nosso Senhor. E essa transfiguração existe e nós não poderemos sustentar essa visão por muito tempo nesse mundo, porque é passageiro. Essa visão beatífica só acontecerá finalmente no paraíso. Nós só poderemos de fato nos unir com nosso Senhor de modo satisfatório no céu, porque neste mundo ainda estamos de algum modo limitados pela matéria. Jesus possui um corpo glorioso, mas inventou um modo de vir ao nosso encontro por meio da Divina Eucaristia. E esse pão sagrado nos alimenta enquanto caminhamos neste mundo, para que nós possamos continuar caminhando, até que um dia finalmente cheguemos ao cume desse monte, o qual subimos todos os dias, em todas as missas, para que assim o nosso trabalho diário, um dia também nos faça brilhar, não só como Moisés, mas muito melhor, muito maior do que foi com Moisés. A terceira imagem é exatamente aquilo que nós encontramos na antífona do ofertório. A pessoa de Moisés que intercede pelos filhos de Israel. Enquanto conversava com Deus no Monte Sinai, os israelitas na planície fizeram um bezerro de ouro, não porque eles quisessem adorar um outro Deus, mas como Moisés sempre era o interlocutor, sempre era aquele que falava, fazia ponte entre o povo e Deus, o povo queria ter uma representação visível de Deus e pecou exatamente porque quis criar uma imagem de Deus, sem se lembrar que eles é que são a imagem de Deus. O bezerro de ouro, portanto, por mais que levasse o povo à idolatria, levou o povo à idolatria de modo indireto. Do contrário, Deus não aceitaria mais aquele povo como seu. Aliás, essa é a ideia que traz o Papa Ratzinger quando fala sobre esse episódio. Deus quer romper a aliança com o povo judeu, mas Moisés intercede. Depois de tanto ser rogado, depois de Moisés tanto insistir com Deus, Deus cede. Não porque Deus seja fraco, mas porque Deus quer ensinar ao povo, por meio de Moisés, que se nós insistirmos nas súplicas, como é devido, com humildade, com perseverança, com fé, com confiança, as nossas orações finalmente serão sempre alcançadas, ou naquilo que nós pedimos, ou em algo mais excelente e mais necessário para a salvação da nossa alma. Moisés é a figura do próprio Cristo. Cristo é aquele que intercede constantemente por cada um de nós e pela sua igreja. É aquele que com o seu sangue
nos reconcilia com o Pai. Cada missa, portanto, é uma representação do sacrifício da cruz. Em cada missa, estas palavras se cumprem: o Senhor está apaziguado e perdoa o castigo com que ameaçou o seu povo. Caríssimos irmãos, instruídos pela liturgia do dia de hoje, busquemos reconhecer nessas imagens do bom samaritano, na epístola e evangelho, na figura de Moisés, busquemos reconhecer a luz que nos ilumina, que deve nos iluminar durante toda essa semana. Essas três imagens nos iluminam sobre os efeitos do santo sacrifício da missa. O bom samaritano cura as feridas da nossa alma, porque ele é o próprio Jesus. Contemplamos o rosto transfigurado de Jesus, participamos dessa explosão de luz e de glória que vem de nosso Senhor. Deus se deixa apaziguar pela intercessão do divino Moisés. É exatamente isso que acontece em cada Santa Missa. Embora o sacrifício, exatamente pelo sacrifício da missa, ser o mesmo sacrifício da cruz, não uma repetição, não uma simples evocação, não uma simples memória, uma simples lembrança, mas é como se em cada missa estivesse acontecendo pela primeira vez, porque é o único e o mesmo sacrifício, apenas realizado de modo diferente, na cruz de modo cruento e aqui de modo incruento. Cada missa nós temos a capacidade de receber os mesmos efeitos, os mesmos méritos que nosso Senhor nos alcançou suspenso no alto da cruz. Não percamos, portanto, a ocasião e nesta missa apresentemos a Jesus as nossas feridas, o nosso coração, os nossos pecados, as nossas más inclinações, as nossas quedas, as nossas provações, para que Ele nos reconheça como esse homem caído à beira do caminho e cuide de cada um de nós. E ao mesmo tempo reconheçamos Jesus como o bom samaritano, aquele que vem em nosso socorro, e supliquemos sempre confiante a sua divina graça. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.